vamos conversar um pouquinho e repercutir tudo isso que aconteceu no mercado ontem com o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz. Gustavo, bom dia. Feliz ano novo para você. Primeiro dia que você vem ao Money em 2023. Bom dia, Thaís. Bom dia para a equipe CNN. Um feliz ano novo para todo mundo aqui também. Gente, esse CNN Money hoje está todo mundo de azul, tô achando lindo. Ô, Gustavo, eu vou explorar vários temas com você hoje, meu caro. Quero começar com a reação do mercado. Esse diagnóstico do JP Morgan dizendo que o Brasil está barato demais e os gringos vindo para cá. É um diagnóstico, um prognóstico realista? Acredito que é realista, sim, porque você tem realmente uma sensação de que economias desenvolvidas como a Europa e Estados Unidos não devem ter um desempenho tão interessante ao longo de 2023, vão ter taxas de juros elevadas também, por isso eles acabam olhando um pouco mais na chamada periferia, acabam olhando para mercados emergentes na Ásia, para mercados emergentes na América Latina, e isso traz um destaque interessante para o Brasil. A gente já tem visto fluxo positivo mês após mês nos últimos meses. Agora, pensando no Brasil, a gente consegue ver histórias interessantes. A gente tem essa questão de commodities, como você bem colocou. A China agora está passando por uma série de revisões de crescimento maior, e a gente sabe que a China é a principal parceira comercial de boa parte do mundo, inclusive nós. Isso faz com que ações de mineradoras, ações de empresas de alimentos que exportam bastante acabam sendo revisadas para cima também, perspectiva de que os preços que são internacionais fiquem em patamares mais elevados por mais tempo. A gente tem no Brasil casos interessantes também de empresas no varejo, empresas no setor de supermercados que estão passando por expansão, e a gente consegue identificar em vários setores casos interessantes de aquisições que estão sendo bem incorporadas, então tem histórias bacanas para contar sim aqui no Brasil. E é por isso que a Bolsa está reagindo assim, né? Quer dizer, faz sentido a Bolsa se descolar, inclusive lá de fora, e dos casos aqui de dentro, as provocações daqui, né, Gustavo? Gustavo, vou pedir para vocês... Quer dar uma palavrinha? Exato. Não, perfeito. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar para o próximo assunto da nossa conversa, porque, como eu disse aqui na abertura, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem se mostrado um ótimo diplomata. Ele usou a diplomacia e reforçou a institucionalidade do cargo que ele assumiu e que ele exerce hoje, quando ele respondeu às provocações do presidente Lula, sem deixar de ser categórico. Num evento que ele participou, da Universidade de Los Angeles, ele disse que a independência do Banco Central foi aprovada pelo Congresso Nacional, chancelada pelo STF, mais ou menos como quem diz assim, você tem que brigar com eles, não comigo, né? Eu estou cumprindo aqui um mandato, vocês estão vendo aí a reportagem no nosso site, contando um pouco de tudo que ele disse nessa apresentação. Ele deu essa declaração depois de ter feito uma apresentação sobre a implementação do PIX no Brasil e toda a agenda de digitalização dos meios de pagamento. O Brasil virou uma referência de mercado para isso e acabou sendo levado a responder sobre as declarações do presidente Lula. Foi perguntado diretamente sobre o fato de Lula chamar a independência do Banco Central de uma bobagem. E o que Campos Neto disse é que a autonomia, ele entendeu da fala do presidente Lula, ele disse assim, não, olha, a fala foi tirada de contexto, eu entendi que o que ele disse é que a autonomia não precisa estar na lei. Ao mesmo tempo, o Roberto Campos Neto disse, olha, sem a legislação, nós viveríamos um ambiente de mais incerteza, com mais volatilidade, especialmente no juro de longo prazo, que é aquele considerado pelos investidores para fazer investimento no país, não só para comprar papel no mercado financeiro. Vamos trazer de volta aqui o Gustavo, que já está comigo. Gustavo, tua avaliação dessa provocação. Ontem eu ouvi de um gestor do mercado financeiro dizer o seguinte, parece que o presidente Lula está gostando de fazer esse jogo de provocações e não está considerando que provocar um debate sobre mudar a meta de inflação seria quebrar o termômetro, dizer, olha, não acredito nesse termômetro. É por aí? Eu acredito que é por aí. Eu entendo que o presidente Lula já deu sinais de que vai pedir para o Conselho Monetário Nacional revisar para cima a expectativa, a meta de inflação para os próximos anos. Então, aqui na RB a gente já revisou a expectativa de inflação para 2025 e 2026 para 4,5%, que foi o que ele mais ou menos sinalizou nessas entrevistas. Agora, não funciona muito bem você realmente pedir uma inflação mais alta, falar nos termos dele que funcionava melhor, por que os juros estão assim, por que a inflação está assim. Eu acredito que, na verdade, você estimula ainda mais o Banco Central do Campos Neto, que acaba no final de 2024, a ser mais conservador, a deixar as taxas de juros em níveis mais altos por mais tempo
a começar a cortar juros, se não esse ano, no ano que vem, cada vez mais para frente, para garantir que ele entregue pelo menos a inflação no teto da meta em algum dos anos. Esse ano vai ser difícil novamente, mas ano que vem acho que é totalmente crível. Então, você acaba dificultando. Acho que o Lula, quando ele critica a situação de juros e inflação, ele acaba piorando um pouco a situação, porque ele estimula o Banco Central a deixar as taxas mais altas e dá um recado para o mercado de que ele vai perseguir uma meta de inflação mais alta no longo prazo. Então, aí, várias casas vão começar a revisar, a gente vai ver o foco subindo, a expectativa de inflação para os próximos anos. Acredito que vai por esse lado, Thaís. Hoje é o dia X, né, Gustavo, que o Banco Central fecha a pesquisa Focus, e o Focus é como um transatlântico, ele não dá cavalo de pau. Mas você já espera uma mudança um pouco mais intensa nas expectativas do Focus semana que vem? Eu acho que vai ser um processo que vai começar já na semana que vem. A gente vai ver, não para 2024, que ainda é o Campos Neto, mas a partir de 2025, expectativas de inflação um pouco maiores e provavelmente aí sim, 2023, 2024, expectativas de juros em patamares mais elevados. Como eu disse aqui na abertura, Gustavo, o presidente Lula, ele pode gastar capital político à toa, ele sempre foi assim, fazendo discursos inflamados, mas ele não joga ideia fora, né? Então, certamente, enquanto não ficar claro a ideia que ele tem para a meta de inflação, provavelmente a gente vai ver essa volatilidade. De novo, vou pedir para você esperar aí, que eu quero te aproveitar mais um pouquinho. Agora eu vou apresentar para vocês um estudo da consultoria Grant Thornton, feito em 28 países, incluindo o Brasil. E o Brasil ficou na 6ª colocação no ranking de otimismo dos empresários com a economia do país. Somos o país das contradições, né? O brasileiro não desiste nunca. Foram ouvidos mais de 4.000 empresários ao longo do ano passado todo, ou seja, antes do fatídico 8 de janeiro, com os ataques golpistas lá em Brasília. Vamos conferir os dados da pesquisa aqui. É importante dizer o seguinte, eu conversei com o Daniel Maranhão, que é CEO da Grant Thornton, e pedi para ele uma avaliação de como seria, né, de quanto a confiança poderia ser abalada diante da incerteza política, os possíveis impactos econômicos, não só da invasão em si, à Praça dos Três Poderes, aos 3 prédios da Praça dos Três Poderes, mas a incerteza e instabilidade política. Ele disse, olha, a resposta dos poderes trouxe uma tranquilidade maior, não só para o mercado, trouxe uma percepção de estabilidade também para a economia, tanto para os empresários locais quanto para os investidores internacionais. Nós falamos sobre isso aqui, né, de como a união institucional conseguiu dar esse recado. Bom, vamos olhar rapidamente aqui o que diz a pesquisa. Otimismo com a economia, Brasil em 6º lugar, bem acima da média mundial, 62% Brasil, 59% média mundial. Crescimento de receita, aqui nós subimos para o 3º lugar, mais de 80% dos empresários esperando ter aumento de receita, também bem acima da média mundial. Lucratividade, 4º lugar. Crescimento do número de empregos, essa informação é importantíssima, disposição de contratação pelos empresários. Estamos no 1º lugar nessa fila. Investimentos na equipe, 1º lugar nessa fila, outra boa notícia, porque afinal de contas precisamos de mão de obra qualificada no Brasil. Então, por esses quesitos aqui, importante ter esse termômetro do que esperam os empresários. Essa pesquisa também perguntou sobre os entraves. E os entraves, para mais de 50%, são incertezas com relação à economia, encontrar mão de obra qualificada e ter acesso a financiamento. Vou trazer de volta o Gustavo Cruz para a gente aproveitá-lo nesse último minutinho. Gustavo, eu disse aqui, o Brasil, o país das contradições, o empresário não desiste nunca. Essa confiança conversa com alguma realidade da situação brasileira, mesmo num país que vai crescer menos esse ano? Acho que conversa, porque nos últimos 2 anos a gente viu momentos de estrangulamento, talvez, na cadeia de produção, que dificultou muito a vida dos empresários brasileiros. O que eu estou querendo dizer com essas palavras? Que a gente teve momentos no qual a China e outros países não estavam enviando insumos, principalmente a China, de forma natural, que a China estava fechando portos, isso encarecia frete. Então, o empresário, que muitas vezes depende de algum item que não é produzido no Brasil, ele estava se vendo numa situação muito difícil para conseguir produzir, demorando para conseguir receber os itens e travando muita coisa, ou mesmo quando ele era no varejista não recebia a produção. Então, agora ele já consegue enxergar que 2023 vai ser um ano mais tranquilo para ele. Ele também consegue olhar que a demanda ela já está um pouco mais previsível. A gente teve
momento 2020, 2021, de consumir muito varejo e nada de serviço, que as pessoas não saíam de casa. Aí ano passado foi um pouco mais alternado, as pessoas indo muito mais para serviços. Esse ano ele já consegue enxergar que as coisas não estão um pouco mais normal. A volta à normalidade, acho que aí é a chave, né? A volta da normalidade, inclusive do jeito de gerir o negócio, né? Sem medo de ruptura nas cadeias de fornecimento e tudo mais, né, Gustavo? É por aí. Perfeito, acho que é exatamente isso. Que bom, esse é Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Obrigada, meu caro. Espero vê-lo várias vezes aqui esse ano.